10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus, porque aqui, através desse canal, através dessa oportunidade, podemos compartilhar da palavra de Deus. Esse é o nosso propósito dessa feita. Queremos cumprimentar todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus, no seu lar, na sua casa, na sua família. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Palavra de Deus em João 1:42, que nós vamos ler. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que significa Pedro. Quando André levou seu irmão Pedro a Jesus, ele olhou para ele e lhe deu um novo nome. Jesus não fez isso com muitas pessoas. Ele não saiu dando nome para as pessoas a quais ele encontrava. Mas Jesus olhou para Simão e lhe deu um novo nome, que na língua grega é Cefas, que para nós quer dizer Pedro. João 1:42. Nesta feita eu quero compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: Pedro, pedra. Pedro, pedra. Nós vamos ver nesse sermão a estrada que forja o caráter de uma pessoa. Falar de Pedro, pedra, é falar de uma pessoa que para nós tem um caráter, ou melhor, teve um caráter a partir do encontro com Jesus, escultural, digno de se levantar uma estátua. Alguns irmãos poderiam falar, mas por quê? Eu pretendo explicar para os irmãos como que Deus faz a diferença na vida de uma pessoa. Irmãos, no ano de 2015, o escritor David Brooks, ele lançou um livro ao qual ele falava sobre a estrada para o caráter. O livro A Estrada para o Caráter. E neste livro o autor denuncia a grande necessidade de haver pessoas, homens, mulheres, de caráter. E segundo ele, segundo David Brooks, a necessidade de caráter escultural. Assim, ele que é um estudioso da cultura dos nossos dias,
Ele argumenta no seu livro que na história recente as pessoas estão mais numa cultura do grande eu. O eu. Essa é a cultura dos nossos dias. Então, segundo David Brooks, as virtudes curriculares desejadas por todas as pessoas do mundo são riqueza, fama, sucesso. As virtudes louváveis que antes eram muito cobiçadas pelas pessoas, tais como bondade, honestidade, fidelidade, estão ficando descartadas. E qual é a consequência imediata desta mudança na sociedade? Então David Brooks vai demonstrar no seu livro a estrada para o caráter, o grande problema do egocentrismo. Ele chega a dizer: a mudança na forma de pensar levou ao egoísmo, ao desejo de usar o outro como meio para se obter coisas para si mesmo. Também levou ao orgulho, ao desejo de ver a si mesmo como superior a todas as outras pessoas. Fundamentando o seu pensamento, David Brooks cita a frase famosa de Immanuel Kant, que diz: do pau torto da humanidade, nenhuma coisa reta jamais foi construída. É um fato, irmãos. Quando a gente olha ao redor, parece não haver esperança. As pessoas estão cada vez mais tortas em seus relacionamentos. Cada vez mais o egocentrismo, o orgulho. No lugar do caráter se vê o consumismo de pessoas, de produtos. No lugar da honestidade, da ética, da moral, o que se observa é o embelezamento da estética, da imoralidade, da corrupção, da busca pela riqueza, da fama, do sucesso a qualquer preço. Então veja que esse escritor em 2015 já lançava luz sobre o que nós estamos vivendo hoje. O argumento dele é que nós precisamos urgentemente de uma estrada que nos leve de volta ao caráter. E no seu livro ele apresenta exemplos históricos de pessoas que construíram belas formas de vida para nos mostrar que pau que nasce torto não precisa morrer torto. Pode haver sim uma transformação. E como será possível isso? E é dentro desse assunto que eu quero pontuar com os irmãos. A vida do apóstolo Pedro, o seu exemplo, a Bíblia, o poder de Jesus pode transformar uma pessoa. E é possível sim nos nossos dias ter um caráter escultural, onde pessoas vão nos ver, vão nos olhar e falar: ali vai um servo, ali vai uma serva de Deus. É possível sim. Neste sermão, Pedro Pedra, eu quero focar na pessoa dele. O exemplo que Jesus fez na vida dele, sendo usado por nós. Um exemplo que Jesus deixou. Um exemplo de lutar contra a maré. De ver uma geração de homens e mulheres que podem ser salvos, santificados, servindo com satisfação a glória de Deus. E nós precisamos sim, em todos os lugares, de pessoas como Pedro Pedra, que foi transformado pelo Senhor Jesus. Mas alguns poderiam perguntar: mas pastor, por que Pedro? Amados, de todos os apóstolos,
é de Pedro que nós mais temos informações do Novo Testamento. Sabia? A sua história com Jesus é a mais completa de todas. Os evangelhos nos narram. O livro de Atos nos narra. Nos 4 evangelhos extraídos, o nome de Jesus. O nome de Pedro é o que mais aparece. Olha, aparece mais que o próprio nome de Jesus. São 96 vezes que o nome de Pedro é citado nos evangelhos. Em Atos dos Apóstolos, o nome dele aparece 58 vezes. E com mais algumas ocorrências em outros lugares da Bíblia, são um total de 161 vezes que o nome de Pedro é citado na Bíblia. Lendo os evangelhos, você descobre que nenhum outro apóstolo falou mais do que Pedro. Também a nenhum outro Jesus mais se dirigiu do que a Pedro. Então, portanto, são muitas passagens sobre a vida dele, revelando minúcias, detalhes e como, e aí sim vai o mais importante, e como o Senhor o transformou, e como ele deixou de ser Simão para ser Pedro, pedra. Além, irmãos, da quantidade de material que temos a respeito da vida dele, o que nos cativa também encontrarmos elementos, para estudarmos a vida dele, está no fato dele ter sido o líder dos 12 apóstolos. Os apóstolos são com frequência designados de Simão e os que com ele estavam. Quando vai falar dos apóstolos, o nome de Pedro está sempre na frente. Marcos 1,36, Lucas 9,32. Seu nome sempre aparece em primeiro na lista dos apóstolos. E ele foi o primeiro a ser chamado por Jesus. João 1, 40 a 42. Outra coisa interessante é o que fala a respeito da sua vida familiar. O nome de seu pai, Jonas. Não sabemos o nome de sua mãe porque a Bíblia não diz, mas diz que ele tinha um irmão chamado André e que foi levado a Jesus primeiro. Ele era originalmente de Betsaida, que ficava próximo ao mar da Galileia, mas ele se estabeleceu em Cafarnaum e nós desconhecemos os motivos dele ter mudado de cidade. Não recebeu educação formal, não fez faculdade. Embora, assim como a maioria dos judeus, tenha estudado as Escrituras a partir dos 5 anos, que era uma regra entre os judeus, foi casado, sua esposa o acompanhou pelo menos algumas vezes em algumas viagens, está ali em 1 Coríntios 9, versículo 5, tinha uma boa casa com 2 pavimentos, Marcos 2, versículo 4, a qual lhe dava bastante espaço, tanto para ele, como para sua esposa, como para sua sogra, o seu irmão André e até o próprio Senhor Jesus, que também esteve na sua casa. Mateus 8, 14, Marcos 1, 29. A questão dos seus traços pessoais. Ele e seu irmão também foram discípulos de João Batista. Isso é importante entender. Eles já vinham numa caminhada de discípulos. Isso prova também porque eles queriam conhecer um pouco mais a verdade. Eles eram pescadores e assim como André, o seu irmão, ele também tinha uma sociedade de pescaria com outros 2 irmãos, Tiago e João. Ambos tinham um negócio comercial de peixes, Lucas 5, versículo 10. Tinha aquele sotaque galileu, que todos nós conhecemos, porque a Bíblia faz destaque disso, que ele destacava porque ele tinha o modo de conversar, dos judeus. Marcos 14, 70 e Atos também 2, versículo 7.
Pelo menos 7 milagres de Jesus foram realizados com a presença dele. Nós vemos isso claramente na Bíblia. As pescas maravilhosas, a cura da sua sogra, o andar sobre as águas, a cura da orelha do soldado, as libertações da prisão, a moeda na boca do peixe. Foi ele o primeiro a confessar a sua pecaminosidade diante de Jesus. Foi ele que recebeu repreensões severas da parte de Jesus. No Evangelho de Marcos é o fruto de sermões que ele pregou em Roma, assim diz a história da igreja. Ele possui certa proeminência em diversos acontecimentos importantes no ministério de Jesus e depois do ministério de Jesus. Depois da sua libertação miraculosa da prisão onde ele esteve, Pedro vai para Jerusalém, onde Tiago assume a liderança da igreja de Jerusalém, e daquele momento em diante Pedro se dedica ao trabalho missionário nas regiões de Antioquia, Corinto e finalmente em Roma. Quem olha para os últimos acontecimentos da vida de Pedro e conhece os detalhes da sua morte, fica curioso para saber como esse homem viveu, quais foram os seus últimos momentos, pois não estão relatados no Novo Testamento. E aí então a gente se reporta a algumas fontes confiáveis da igreja para que possamos entender o que aconteceu nos seus últimos anos de vida. A quantidade de material sobre ele é muito vasta. A liderança que ele exerceu, os fatos surpreendentes sobre a vida dele, e até mesmo a forma como ele morreu, nos impulsiona a querer entender, estudar mais a respeito da vida desse homem. Mas o fato principal que nos leva a pregar sobre Pedro, pedra, é a transformação pela qual o Senhor Jesus fez na vida dele. Jesus achou Pedro. Essa é a grande diferença. É isso que nos leva a examinar a vida dele. O encontro que ele teve com Jesus. O texto de João 1, 40 a 42. Como que Jesus encontra ele e a partir dali começa a atuar na vida dele, na mente dele, na transformação dele. O seu primeiro encontro com seu irmão. Ele foi levado pelo seu irmão André e a Jesus. E quando Jesus olha para ele, já diz o nome dele e o nome do Pai. Para algumas traduções é João, o nome do pai, outras Jonas. E diz para ele, de agora em diante você será chamado Pedro. Michelangelo, que foi um pintor renomado nos anos de 1400 a 1500, ele foi o pintor da famosa Basílica de São Pedro, lá em Roma. Um dos biógrafos conta que certa vez ele estava caminhando e Michelangelo encontrou um pedaço de mármore que dizia: "Eu vejo nele um anjo". Para os homens, irmãos, Simão Pedro poderia ser até um homem qualquer, uma pessoa volúvel, uma pessoa sem importância, um mero pescador. Todos passavam por ele e não viam algo interessante nele. Mas quando Jesus bateu os olhos nele, quando Jesus encontrou ele, viu uma grande obra que seria feita na vida dele. Jesus olhou para ele e falou: a partir de hoje, camarada, a partir de hoje, você será chamado Pedro, pedra. Eu vou esculpir um caráter na sua vida. Diz que foi perguntado para um escultor: como você esculpe um elefante? E ele respondeu assim: é simples. Eu pego um bloco de mármore
e vou talhando nele, vou tirando fora tudo aquilo que não é o elefante. É isso que Jesus fez com Pedro. Foi tirando dele tudo que não era Pedro. Aleluias! Glória a Deus! Permita o Espírito Santo fazer isso contigo, meu irmão, minha irmã, e tirando de você tudo aquilo que não é você, tudo aquilo que Deus não quer que seja você. Aleluia! Quando o Mestre nos encontra e somos salvos por meio da graça, Ele vai nos esculpindo, Ele vai dando forma, Ele vai cortando fora, Ele vai talhando, Ele vai lixando, Ele vai serrando tudo em nós que não pertence a Ele. O seu objetivo é talhar em nós o caráter do Filho de Deus, o Senhor Jesus. O seu propósito é transformar Simão em Pedro, pedra. Aleluia! A talha do Mestre é a conversão. No momento em que Jesus coloca os olhos nele, no momento em que Jesus olha para ele, é o que Jesus começa a fazer. É um processo que pode durar a vida toda. Pela graça de Deus, o Deus escultor nos pega como pedras brutas e vai nos esculpindo ao longo da nossa vida de forma progressiva, gradual, vai colocando, vai trazendo o caráter de Cristo em cada um de nós. E como acontece isso? De que forma a talha do Mestre trabalha em nós? A partir do encontro com Jesus. A presença de Jesus é o que nos transforma. E o apóstolo Paulo disse isso claramente em 2 Coríntios 3:18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia! 2 Coríntios 3:18. O Senhor arranca aquelas escamas dos nossos olhos e vai nos fazendo ver a face descoberta. Vamos contemplando, passamos a ver o que não víamos, passamos a enxergar o que a maioria está cega, a maioria não enxerga. O Senhor despede a sua beleza em cada um de nós. Passamos a ser do Senhor, e aí Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Agora presta muita atenção. Vejam como Pedro, pedra, revela a glória de Cristo. A glória de Deus começa a transformar a sua vida. E ele diz lá em 2 Pedro 1:16-21, ele diz: de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória que lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no monte. Assim temos ainda mais firme as palavras dos profetas, e vocês farão bem se a prestarem atenção nela, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ele esteve lá, ele teve um encontro com o Senhor. Senhor Jesus nos talha pelo poder da sua palavra. Receba essa palavra, leia, medite, ore, creia nessa palavra. Você pode ser transformado pela graça de Deus. A estrada para o caráter. Lembra do livro de David Brooks, lá de 2015, que nós iniciamos falando? Que fala que a sociedade de hoje tem se tornado autocêntrica, egocêntrica
Egolatras que só pensam em si mesmo, no seu próprio orgulho. Amados, nós precisamos desse encontro com Jesus, que nos transforma de pedra bruta num caráter escultural. Por um lado, David Brooks estava certo quando falou que precisamos de modelos de caráter profundo. Carecemos de exemplos, de pessoas, mas não é só isso. Nós necessitamos da glória e do poder do Senhor Jesus revelado nas Escrituras, na sua palavra. Sem Ele nada conseguiríamos fazer ou produzir. Seremos no máximo pessoas moralistas. No máximo. Pedro sabia que não bastam os bons exemplos. Nós precisamos da graça e do poder de Deus. Quando ele disse lá em 1 Pedro 4,11, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que provém de Deus, de forma que em todas as coisas Deus age e Ele seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja glória e o poder para todos sempre. Pedro não cansava de buscar esse poder. Veja bem, esse poder é o poder transformador. Veja bem, ele que tinha visto Cristo transfigurado jamais deixou de examinar com diligência, com cuidado as Escrituras e buscar a glória e o poder para transformá-lo. Lá em 2 Pedro 3, de 13 a 18, ele diz isso: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos essas coisas, espelhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor Jesus Cristo significa salvação, como também o nosso amado Paulo escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. O caráter escultural será formado em nós pela glória e pelo poder do Espírito Santo, que vai transformar e santificar as nossas vidas. E quero finalizar este sermão. Nós precisamos reconhecer que o mundo precisa de homens e mulheres de caráter. Nossas famílias precisam, nossa sociedade precisa, nossas igrejas precisam, mas nós também precisamos. Pedro, pedra, ele encontrou em Cristo a transformação da sua vida. Então, Cristo é o caminho. Ele é o caminho para a estrada do caráter escultural. Ele é o caminho. Portanto, busque em Cristo essa nova vida. Busque em Cristo esse novo caráter. Receba-o, confesse o seu nome. Arrependa-se de tentar viver na sua própria justiça. Receba, confesse a palavra que vem do Senhor. Construa o caráter escultural. Se foi possível para Pedro, será possível para nós também. Eu fico imaginando que outros pensam sobre pedra. Isso é uma piada. O que será que esse pastor quer dizer como Pedro, pedra? Quando você ouve a palavra pedra, você pensa logo em algo sólido, confiável. Pedro era um camarada esquentado, impulsivo, apressado em falar. Mas quando Jesus o viu, o transformou. O encontro com Jesus transforma, e quando a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, isso pode ser traduzido como um olhar através dele, para dentro dele. Jesus sabia que ele teria com Simão um encontro singular, único, e aquilo mudaria a vida dele. Sabia que Pedro um dia o decepcionaria quando o negaria. Sabia que Pedro iria falhar em alguns momentos. Jesus sabia de tudo isso, mas mesmo assim insistiu: você será Pedro, pedra. Jesus sabia que ele iria pregar um evangelho, um sermão no dia do Pentecoste. 3.000 pessoas iriam se render. Quando Jesus olha para você, ele vê o seu potencial. Quando Jesus olha para você, ele vê você muito mais além.
Deus olha para você, Jesus olha para você de uma maneira diferente. Ele olha o resultado daquilo que você se transformará, e você tem grande valor porque ele passou a habitar em você. A Bíblia diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7, não é de você mesmo. Pedro, pedra, você vai continuar sendo Simão, mas a partir desse encontro comigo, você deixará de ser Simão e passará a ser Pedro, pedra. Jesus na sua vida. O valor que você tem é o valor que Deus coloca em sua vida. A partir de hoje, creia que Jesus é que transforma, e que Deus te abençoe com essa palavra, que o Senhor a cada dia esteja atuante na sua, na minha e na nossa transformação, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro, com a permissão do nosso Deus. Até lá, fique na paz de nosso Senhor Jesus. Amém.